Você sabia que eu passei de dever aproximadamente R$ 33 mil, ganhando apenas cerca de 22 mil por ano, para faturar mais de 950 mil em apenas um ano? E eu nem sabia o que estava fazendo no início. Não era gênio, não era formado. Apenas mudei o que acontecia aqui dentro da minha cabeça. Agora pense comigo. Será que você precisa de inteligência ou de um diploma para ficar rico? Ou só de uma ideia clara e persistência suficiente para não largar ela até ela se tornar real? Eu estava afundado, devendo mais do que podia contar, ganhando pouco mais de 22 mil reais por ano e vendo minha vida escorrer pelo ralo. E foi nesse cenário, nesse completo caos, que alguém me fez uma pergunta que me travou. O que você realmente quer? Eu não sabia responder. E você? Saberia? A verdade é que a maioria das pessoas nunca parou para pensar nisso de verdade. Pensam no que acham que podem ter, no que sobrou depois que a vida bateu. Mas o que você realmente quer? O que faria seu coração acelerar só de imaginar? Naquele tempo eu só queria dinheiro. Dinheiro suficiente para respirar. E então esse homem me disse: pegue um cartão, escreva seu objetivo nele, carregue com você. Leia todo santo dia. Eu pensei que era bobagem, mas mesmo assim escrevi. Estou tão feliz e grato agora que recebo aproximadamente 135 mil reais. Isso para mim era como pedir milhões. Era ridículo. E talvez por isso mesmo tenha funcionado. Eu não acreditava naquilo. Mas eu acreditava que ele acreditava. E isso foi o suficiente para me colocar em movimento. Sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a pensar em ganhar dinheiro. Pode parecer óbvio, mas até então tudo o que eu pensava era em dívidas. Como vou pagar o aluguel? Como vou sair dessa? Como vou esconder a vergonha? E quando você pensa em dívidas, o que você atrai? Mais dívidas. Porque seu foco está no que falta, não no que você quer conquistar. Isso te soa familiar? Quantas vezes você já acordou preocupado com contas? E quantas vezes já acordou animado com uma meta? Naquela época, eu ouvi dizer que dava para ganhar um bom dinheiro limpando pisos. Eu pensei, bom, eu não sou orgulhoso. Se é isso que tem, é isso que vou fazer. E foi assim que eu comecei. Peguei um contrato para limpar um escritório por cerca de R$ 80 por mês. Depois peguei outro, cerca de R$ 350. Quando vi, já estava ganhando mais de 500, mais do que meu salário mensal de pouco mais de R$ 2.000. E aí vem o ponto mágico. Tudo começou a girar. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei meu foco. Meu cérebro parou de buscar problemas e começou a buscar soluções. Meu radar, que antes só detectava obstáculos, agora caçava oportunidades. É incrível como funciona. A psicologia já provou que aquilo em que colocamos foco se expande. O sistema de ativação reticular do nosso cérebro filtra os estímulos e nos faz perceber apenas o que é coerente com o que pensamos constantemente. Ou seja, se você pensa em escassez, você vê mais escassez. Se você pensa em possibilidades, oportunidades começam a aparecer. Em menos de um ano, eu já estava ganhando mais de R$ 65 mil por mês. Isso dá quase 950 mil por ano. Eu saí de 22 mil por ano para 950 mil. E tudo isso começou com uma simples pergunta: o que você realmente quer? E não porque virei gênio, nem porque alguém me deu uma herança. Foi porque eu escrevi algo num cartão, acreditei nisso e deixei isso me mover. Um simples gesto que parecia inútil, mas mudou tudo. Agora me diga, você já escreveu o que quer em termos exatos? Ou só pensa nisso de vez em quando sobra tempo no fim do dia? Você carrega consigo essa imagem? Ou deixa sua mente ser levada pelo que os outros acham possível para você? Você não precisa acreditar logo de cara. Eu também não acreditei. Mas acredite que é possível acreditar. E isso já é um começo. Pensa comigo. Se você acordasse todos os dias com uma meta clara, repetindo-a, lendo-a, visualizando-a, por quanto tempo sua vida ainda pareceria a mesma? Será que você não ia começar a enxergar possibilidades onde antes só via muros? E se hoje, agora mesmo, você pegasse um papel e escrevesse: estou tão feliz e grato agora que recebo, e completasse com um valor que pareça absurdo para você? O que mudaria em uma semana? Em um mês? Você não precisa saber como. O como aparece quando o que é claro.
Esse cartão que eu escrevi se tornou meu lembrete diário de que eu podia querer mais. Ele não era mágico, mas se tornou sagrado, porque ele mudou minha percepção de mim mesmo. E quando você muda isso, o mundo inteiro muda ao seu redor. E se funcionou comigo, pode funcionar com você também. Porque no fundo não é sobre dinheiro, é sobre decidir o que você merece viver e manter essa decisão até que ela seja a única opção. Você pode até saber o que quer, mas se a sua mente estiver programada com crenças que te limitam, tudo o que você fizer será como tentar correr com o freio de mão puxado. Foi isso que eu descobri depois de anos batendo cabeça, estudando, lendo, frequentando seminários, ouvindo áudios. Eu tinha o conhecimento, mas os resultados não apareciam. Isso me deixava frustrado, confuso e o pior, com a sensação de que o problema era comigo. Mas o problema nunca foi falta de informação. O problema é que ninguém tinha me ensinado a alterar o que realmente controla a nossa vida: o paradigma. Paradigma é um conjunto de hábitos e crenças profundamente arraigadas no nosso subconsciente. É ele que define como você se comporta, como reage, quanto acredita que merece ganhar. É ele que faz você pensar que ganhar mais de 50 mil reais por mês é impossível. É ele que te sabota sem que você perceba. E o mais assustador é que a maior parte desse paradigma foi formada quando você ainda era uma criança. Ou pior, antes mesmo de nascer. Imagine só, toda a informação que você recebeu dos seus pais, dos professores, da mídia, da religião, da cultura, tudo isso foi entrando direto no seu subconsciente. Você não tinha capacidade racional para questionar nada. Você simplesmente aceitava. E tudo aquilo foi se tornando verdade para você. Você aprendeu, por exemplo, que dinheiro é difícil de ganhar, que gente rica é gananciosa, que sonhar grande é perigoso, que estabilidade é mais importante do que liberdade. E com essas verdades enraizadas, como poderia prosperar? Eu só comecei a mudar de verdade quando entendi isso. Foi quando conheci o trabalho do Val van der Waal. Ele desenhou uma imagem simples da mente que me fez enxergar tudo com clareza. Aquilo parecia infantil, mas foi a coisa mais poderosa que já vi. Ele dividia a mente em duas partes, consciente e subconsciente. A mente consciente é a que pensa, escolhe, analisa. Mas é o subconsciente que controla os resultados. E o subconsciente não escolhe nada. Ele simplesmente aceita e reproduz. A ciência já confirmou isso. Estudos da Universidade da Califórnia mostraram que até 95% das decisões diárias são tomadas de forma automática. É o seu piloto automático. E se esse piloto foi programado para evitar riscos, viver no limite, desconfiar de tudo que parece bom demais, é exatamente isso que você vai atrair e repetir. Você já se pegou dizendo, eu sei o que fazer, mas não consigo fazer? Isso é o seu paradigma em ação. Você pode ter o melhor plano, as melhores oportunidades, os melhores contatos, mas se o seu paradigma não mudar, nada muda. Pense bem, quantas pessoas brilhantes você conhece que vivem com dificuldade financeira? E quantas outras que mal terminaram a escola estão prosperando? Eu mesmo, numa sala com 200 pessoas, metade teria um QI mais alto que o meu. Mas isso nunca me impediu de ganhar milhões. Porque eu mudei meu sistema operacional. E eu fiz isso com repetição. A mesma forma como o paradigma foi instalado, repetindo ideias, frases, experiências, é a forma como você o reprograma. Foi isso que fiz ao carregar aquele cartão com o meu objetivo. Foi isso que fiz ao repetir diariamente imagens mentais de quem eu queria me tornar. Eu parei de permitir que o mundo decidisse por mim. Eu escolhi o que entrava na minha mente. Desliguei o noticiário. Me afastei de pessoas negativas e comecei a dizer não para tudo o que não estava alinhado com o meu novo eu. Você já experimentou fazer isso por 7 dias? Tente. Passe 7 dias sem consumir nenhuma notícia negativa. 7 dias sem reclamar. 7 dias apenas ouvindo, lendo e falando coisas que estão alinhadas com o que você quer ser. Parece simples, mas é transformador. O que você precisa entender é que não é sua culpa pensar como pensa hoje, mas é sua responsabilidade mudar isso.
Porque se você não reprogramar sua mente, o mundo continuará programando ela por você. E o mundo lá fora está cheio de mensagens de medo, de limitação, de escassez, o tempo todo. Quando você entende isso, você para de se culpar e começa a se libertar. Porque a partir daí, você sabe que pode construir uma nova verdade. E se você constrói uma nova verdade, você constrói uma nova vida. E não importa de onde você está partindo. Lembra que eu era endividado, sem formação, sem perspectiva? Tudo mudou quando eu mudei aqui dentro. E é aqui dentro que a sua mudança também vai começar. Você já parou para pensar em como uma simples calculadora pode transformar sua vida financeira? Eu não estou exagerando. Eu literalmente mudei meu paradigma brincando com números. Não era mágica, era percepção. Um dia peguei minha calculadora durante um voo longo, 25 horas entre Toronto e Kuala Lumpur, e comecei a fazer contas. Eu estava ali no silêncio da cabine, só eu, um bloco de notas e a calculadora. E de repente eu percebi. Se eu ganhasse R$100 mil por semana durante 50 semanas, isso daria 5 milhões por ano. Simples assim. Parece óbvio, não é? Mas o que me chocou não foi o número em si, foi o impacto que isso teve na minha mente. Eu percebi que eu tinha passado a vida inteira achando que 5 milhões de reais era algo inatingível, reservado para gênios, herdeiros ou celebridades. E ali, naquele voo, isso se desfez. Essa mudança é poderosa. Quando você começa a brincar com números, algo dentro de você começa a se mover. A escassez perde força. O impossível vira cálculo. E cálculo a gente aprende. Você pode fazer isso agora mesmo. Pegue uma folha. Escreva quanto você quer ganhar no ano. Digamos 5 milhões. Agora divida isso por 12. Depois por 4. E depois por 7. Você vai ver que não precisa de um salto gigantesco. Você precisa de consistência, clareza. E entender que o número que te assusta, só te assusta, porque você não o enxerga como processo. A maioria das pessoas não faz isso. Sabe por quê? Porque elas têm medo de olhar nos olhos do número. Elas dizem, quero ser rico, mas não param para definir o que isso significa. Falam em liberdade, mas vivem presas em contas e dívidas porque não encaram o necessário para mudar. E isso não é falta de capacidade, é falta de prática, é falta de hábito de pensar grande e detalhado. Naquele voo, enquanto eu fazia essas contas, algo se revelou com mais força. Os milionários que eu conhecia não tinham uma única fonte de renda. Eles tinham múltiplas. Foi aí que surgiu a ideia do $1 Million Forum. Liguei imediatamente para Mark Victor Hansen. Sim, o mesmo do Chicken Soup for the Soul. Acordei ele no meio da madrugada, mas ele ficou tão empolgado quanto eu. Logo depois estávamos reunindo Jack Canfield, Bernie Dorman, Lee Paulus. Criamos uma experiência imersiva para ensinar pessoas comuns a alcançarem esse patamar. Centenas, talvez milhares, saíram de lá com a mente reconfigurada. Sabe por quê? Porque nós as forçamos a pensar em dinheiro de maneira racional e repetitiva. Isso, meu amigo, é quase alquimia. Você passa a operar em uma frequência mental compatível com o que deseja. Uma vez me perguntaram, Bob, você acha mesmo que só fazer contas pode mudar a vida de alguém? E eu respondi, não são só as contas, é o que elas fazem com a sua mente. Elas fazem você parar de fugir, fazem você assumir o controle, fazem você perceber que sim, é possível. E agora eu te pergunto, você já fez esse exercício com seriedade? Já se trancou por 20 minutos com papel, lápis e uma calculadora só para ver quantas formas você pode chegar ao seu objetivo financeiro? Tente. Faça isso todos os dias por uma semana, sem distrações. Brinque com os números. Crie cenários. Imagine fontes de renda. Veja os caminhos se abrindo. E mais do que tudo, sinta o que sentiria se aquilo fosse real agora. Porque se você consegue imaginar com clareza, você está no primeiro passo para tornar realidade. Eu era apenas um homem endividado, com um salário ridículo de cerca de R$2 mil e uma cabeça cheia de dúvidas. E tudo o que fiz foi brincar com os números, todos os dias, até que o impossível deixou de parecer impossível. E aí, meu amigo, foi só questão de tempo. Você já se perguntou por que continua preso em um lugar que não gosta? Fazendo algo que não te realiza, mesmo sabendo que isso está te adoecendo por dentro? A resposta é simples, mas poderosa. Você não abriu espaço.
Existe uma lei da natureza chamada lei do vácuo. Ela diz que o universo não suporta vazio. Sempre que você remove algo, algo novo precisa ocupar aquele espaço. Mas sabe o que a maioria das pessoas faz? Segura com força o que tem por medo do que pode perder, sem perceber que isso é exatamente o que as impede de receber algo melhor. Eu vivi isso na pele. Durante uma fase em que eu já ganhava mais de 150 mil reais por mês, morando em Londres, comecei a frequentar o famoso Playboy Club na Park Lane, do lado do London Hilton. Eu gastava como um lunático. Saía de lá às vezes com a sensação de estar ganhando, mas na verdade, perdendo a coisa mais valiosa de todas, a direção. Uma noite eu saí daquele lugar e fui direto para o meu quarto. Sentei na cama completamente sozinho. E ali, no silêncio, me fiz uma pergunta. O que eu estou fazendo com a minha vida? Não foi um momento de euforia. Foi um soco no estômago. Eu percebi que por fora tudo parecia incrível, mas por dentro eu estava me sabotando. Estava me tornando irresponsável, incoerente com aquilo que eu sabia ser certo. E sabe o mais assustador? Eu estava me acostumando com isso. Estava começando a achar que aquele comportamento era aceitável. Foi naquele momento que eu entendi. Riqueza sem consciência é ruína disfarçada. E eu precisava criar espaço para uma nova versão de mim mesmo. Naquela mesma semana, comecei a me afastar de tudo que estava me puxando para trás. De hábitos, pessoas e até lugares que já não faziam mais sentido. E foi justamente nesse momento que minha missão como mentor e educador tomou forma. Quando você decide cortar o que está fora de alinhamento com quem você quer se tornar, o universo responde. E talvez agora você esteja aí, preso em um trabalho que odeia, convivendo com gente que suga sua energia, mantendo hábitos que você sabe que te destroem aos poucos. Mas diz para si mesmo, é o que tem. Eu não posso largar isso agora, não tenho escolha. Mas a verdade é que você tem. Sempre teve. O problema é que você está esperando a certeza do novo para abrir mão do velho. E isso nunca vai acontecer. Você precisa se antecipar, precisa confiar, precisa criar o vácuo primeiro. Essa é uma das leis mais ignoradas pelas pessoas que tentam mudar de vida. Elas querem um novo relacionamento, mas não largam aquele que só as machuca. Querem um novo emprego, mas continuam em um que mata seus sonhos um dia por vez. Querem crescer, mas continuam andando com quem tem medo de voar. Você precisa se perguntar agora, o que eu estou segurando que está ocupando o espaço do que eu realmente desejo? Eu já vi pessoas darem saltos incríveis, simplesmente porque tomaram uma decisão corajosa. Uma mulher que atendia um dos meus seminários, por exemplo, estava presa há anos em um cargo que a consumia emocionalmente. Depois de ouvir sobre a lei do vácuo, ela tomou a decisão de pedir demissão no dia seguinte, mesmo sem ter outro emprego. 3 semanas depois, ela foi chamada por uma empresa que ela havia sonhado trabalhar por anos e nem tinha enviado currículo. Coincidência? Claro que não. Ela apenas criou espaço. Os dados estão aí. Uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard mostrou que pessoas que se mantêm por muito tempo em ambientes que não as desafiam ou não as inspiram têm um risco significativamente maior de desenvolver quadros de depressão e ansiedade. Não é só espiritual, é científico. A sua energia se molda ao ambiente, e se o ambiente te puxa para baixo, ou você muda ou se afunda, você pode escolher sair do ciclo agora. Mas precisa fazer isso com intenção. Deixe claro para o universo que você está pronto, que você quer mais, que você merece mais. E talvez você não veja o novo imediatamente. Talvez passe alguns dias em silêncio, mas esse silêncio é sagrado. É ele que prepara o caminho. É nele que a nova frequência começa a vibrar. E nesse processo, você descobre algo ainda mais profundo. Que o vazio que você tem medo de encarar não é ausência, é potencial puro, é o espaço onde o extraordinário acontece. E quando você entender isso, você não vai mais aceitar carregar nada que não seja digno da sua grandeza. Foi assim comigo, e pode ser com você também. Se existe uma coisa que você precisa guardar de tudo que conversamos aqui hoje, é isso. Você pode transformar completamente a sua vida quando muda o que acontece dentro da sua mente. O mundo externo não tem escolha, a não ser refletir o seu mundo interno. E isso começa com uma decisão.
uma pequena mudança de percepção, um passo diferente. E quando você dá esse passo com clareza e coragem, o universo inteiro responde. Agora, se você sentiu que isso fez sentido para você, então o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela é o seu próximo degrau. Lá, você vai subir mais um nível nessa jornada de sabedoria e vai se tornar 1% melhor do que é agora. E esse 1%, meu amigo, pode fazer toda a diferença. Muito obrigado por estar aqui comigo, eu te espero no próximo vídeo. Vamos seguir juntos.